Shalom, que a paz do Eterno esteja sobre cada um de nós. No vídeo de hoje vamos falar sobre a parábola do rico e do Lázaro. Nós vamos ver que esse rico aponta para um líder religioso e o mendigo Lázaro aponta para um membro da igreja que queria se alimentar, mas só recebia as migalhas que caíam da mesa do rico. Migalha, pão, palavra, né? E esse rico, nós vamos ver que o texto chama ele de cães. E lá em Isaías 56:10 diz que todos seus atalaias são cegos, são cães mudos, não podem ladrar, e estes cães são pastores que nada compreendem. E nós vamos ver também pela vestimenta desse rico, que ele é um sacerdote, um líder religioso, e por ele também chamar o pai Abraão. Como poderia ser uma pessoa que está no mundo se ele está falando de pai Abraão? E a resposta do pai Abraão para esse rico é que eles têm Moisés e os profetas. Então, como pode ser esse rico uma pessoa do mundo que não está cuidando dos mendigos? Não tem nada a ver isso, irmãos. Por isso que a letra mata e o espírito vivifica. Eu vou ler o texto aqui de Lucas, capítulo 16, versículo 19 em diante. É a mesma coisa daquele vídeo que nós fizemos sobre o endemoniado de Gadara. Vale a pena você assistir, eu vou colocar no final desse vídeo. Você vai ver que aqueles pastores que estavam no alto monte apacentando porcos. Como assim pastores apacentando porcos em alto monte? Alto monte é o plano espiritual. Montes e vales. E aí, por serem porcos, Jesus permite que os demônios entrem nos porcos. E aí eles se precipitam e morrem afogados. Quando você vai para Apocalipse 17:15, ali diz que as águas em que você viu a prostituta sentada são povos, nações, multidões e línguas. Então o que significa águas em profecias? Povos, nações, multidões e línguas. Então, como são pessoas, aqueles porcos apontam para pessoas que comem tudo quanto é tipo de porcaria, falsas doutrinas, então eles são chamados de porcos espirituais. Por mais que esteja num plano elevado, que é no alto monte, Jesus permite que os demônios entrem nos porcos. A prova que a história do endemoniado de Gadara aponta para pessoas, aqueles porcos, é Mateus 7:6, quando Jesus diz: não dê aos cães o que é santo e não lancem suas pérolas aos porcos. Então, cães, já vimos, Isaías 56:10, são pastores que nada compreendem. Você não pode dar o que é santo para eles. O que é santo é aquilo que é separado para Deus. Porque você às vezes financia, né, com seu dízimo, sua oferta, esses cães, e eles contaminam os irmãos com falsos ensinamentos, falsas doutrinas, se enriquecem à custa dos irmãozinhos mais humildes. Então, esses cães são pastores que nada compreendem. E os porcos são pessoas que comem tudo quanto é porcaria que é lançada de cima dos púlpitos. Então, tendo esse entendimento, nós vamos ler aqui a parábola do rico e do Lázaro. Lucas 16, versículo 19 diz assim: ora, havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e todos os dias se regalava esplendidamente. Se você ler o Antigo Testamento, você vai ver que púrpura e linho finíssimo é a roupa do sacerdote. Versículo 20, Lucas 16, versículo 20. Ao seu portão, fora deitado, um mendigo, chamado Lázaro, todo coberto de úlceras, ou seja, chagas que apontam para enfermidades espirituais. Versículo 21, o qual desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. Ele queria o entendimento da palavra, porque nós somos curados pela palavra de Deus, né? O nosso alimento espiritual é a palavra de Deus. Então, esse mendigo que estava à porta desse rico, ele queria se alimentar, mas só recebia as migalhas. Versículo 21, o qual desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhes as úlceras ou as chagas. Então não dizia os cães iam lamber as chagas, as úlceras do mendigo Lázaro. Diz, e os próprios cães.
chamando esse rico de cães, que é o que está lá em Isaías 56:10. Todos os seus atalaias, atalaia é um líder, são cegos, são cães mudos, nada sabem. E estes cães são gulosos, não se podem fartar. Eles são pastores que nada compreendem, cada um para a sua própria ganância. Então, versículo 22. Veio a morrer o mendigo e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No Hades, no lugar de choro e tormento, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Versículo 24, Lucas 16, versículo 24. E clamando diz: Pai Abraão. Mas Pai Abraão? Então esse rico não é uma pessoa que está no mundo. E clamando diz: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e envia-me a Lázaro para que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Versículo 25. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que em tua vida recebeste os teus bens, e Lázaro de igual modo os males. Agora, porém, ele aqui é consolado e tu é atormentado. Ao versículo 26, Lucas 16, versículo 26. E além disso, entre nós e vós está posto um grande abismo, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem os de lá passar para cá. Disse então o rico: Rogo depois, ó Pai, que mandes à casa de meu pai, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham eles também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Ou seja, eles têm a Bíblia. Então, o que eu aprendo com essa parábola do rico e Lázaro? Que Deus não vai enviar anjo para avisar ninguém o que já está escrito na Bíblia. Por isso ele disse: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Ou seja, leia a Bíblia e acredite no que está lendo, porque o verdadeiro homem de Deus, ele vive pela fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então tem que acreditar no que a Bíblia diz. Versículo 30. Respondeu ele: Não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos fosse ter com eles, onde se arrepender? De novo, pai Abraão, Lucas 16, versículo 31. Abraão, porém, lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, ou seja, se não leem a Bíblia e não acreditam, tampouco acreditarão, ainda que ressuscitasse alguém dentre os mortos. Então espero que você tenha entendido que nessa parábola do rico e Lázaro, o rico é um líder religioso e Lázaro é um membro da igreja que quer se alimentar, porque a Bíblia diz em Romanos 7 que o homem interior tem prazer na lei de Deus, mas eles ficam enchendo as igrejas com um monte de pessoas carnais através de falsas campanhas, e depois tem que ficar alimentando essas pessoas carnais com campanhas. E os espirituais que têm prazer na lei de Deus, que quer se alimentar, não tem, só recebe as migalhas que caem da mesa do rico. E os próprios cães, se referindo ao rico, vêm lamber-lhes as chagas, se aproveita que a pessoa não tem um entendimento, se aproveita das enfermidades espirituais da pessoa. Então, irmão, assista, eu vou postar aqui agora no final desse vídeo, o endemoniado de Gadara. Assista esse vídeo, que aí você vai ter uma ideia melhor de tudo isso que foi dito. Se esforce para ler o nosso livro, Revelando Mistérios da Bíblia. Vai te ajudar a entender a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse. O livro é em e-book, a gente envia ele para o seu zap. A gente pede apenas uma pequena contribuição para o crescimento do nosso ministério, mas se você não puder contribuir, não tem problema, você vai ler o livro assim mesmo. Anota aí o zap, é DDD 24 988376471. Ajude a divulgar nossos vídeos. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e faça qualquer comentário. O YouTube vai entender que o vídeo foi relevante e vai passar esse vídeo para outros irmãos. E que Deus possa abençoar você e a sua família em nome de Jesus. Amém.